Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e a inteligência artificial tá dominando tudo ultimamente. Desde geração de imagens e vídeos realistas, até mesmo para usos mais diferentes, como namoradas de IA, psicólogos de IA e até mesmo padres de IA. Sim, para você confessar os seus pecados para ele, com essa cara de boneco de cera aqui. O governo, claro, não ia demorar muito para começar a usar a inteligência artificial para monitorar as pessoas. É o que está acontecendo justamente agora. O Detran de vários estados do Brasil, principalmente São Paulo, está usando cada vez mais radares com inteligência artificial para fiscalizar e multar motoristas. Esses radares não servem só para ver a velocidade dos carros, como normalmente é. Esses novos radares conseguem identificar outras situações, como gente dirigindo sem cinto, gente que dirige o celular, gente que usa o celular enquanto dirige, carro com imposto ou licenciamento atrasado, e em alguns lugares, até barulho acima do permitido. A gente pode ver como o radar funciona na prática nesse vídeo aqui. 6, o condutor sem o cinto de segurança e com o braço esquerdo para o lado de fora. Às 10 horas e 15 minutos, condutor e passageira sem o cinto de segurança, condutor segurando o telefone celular com a mão direita. Dá pra ver aqui, ó. Este ainda levava uma criança no banco da frente. As imagens cedidas pela concessionária não identificam os infratores. Em 1 hora e 20 minutos, constatamos 30 infrações de trânsito, em apenas uma câmera que estava no local. Este radar com IA registrou mais de 20 mil infrações de julho a novembro do ano passado. Mais de 3 mil autuações por uso do celular ao volante e quase 17 mil por falta de cinto de segurança. Foi observada ali uma redução de 30% nas ocorrências ali de acidente. Agora, como é que isso realmente funciona? Quando é que vai chegar na sua cidade esse tipo de radar inteligente? Ou talvez já esteja na sua cidade e você só não descobriu ainda. E tem como burlar isso? Bom, bora trocar uma ideia sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso... Meus gatos estão atacados hoje. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, como é que esses radares com IA funcionam, cara? Eu não tava sabendo deles. Esses radares usam um sistema que lê a placa do carro e confere as informações direto no banco de dados do Detran. Tudo isso, cara, de forma automática, sem precisar de um ser humano na hora, sem precisar de uma ação humana para ver o registro do carro e tal, tudo isso de forma automática. São chamados radares inteligentes, ou radares com IA, embora nem sempre de fato se use IA neles. Tem projetos de 2019 de radares assim, antes do ChatGPT sequer existir. Ah, sobrevivente, mas existe inteligência artificial antes do ChatGPT. É verdade, mas elas não estavam populares, digamos assim, para uso mais aberto. Então, o mais correto seria a gente chamar de radares inteligentes mesmo, e não radares com IA, porque tem radares muito mais inteligentes que não necessariamente funcionam através de inteligência artificial. Em rodovias do interior de São Paulo, esse sistema começou a funcionar em 2025 e já registra em média 90 infrações por dia, principalmente por falta de cinto e uso do celular, com multas que podem chegar perto de R$300. Em Mogi Mirim, por exemplo, mais de 1.500 motoristas foram multados por usar o celular e cerca de 6 mil por não usar o cinto só em 2025. Isso ajudou muito a diminuir os acidentes, ou seja, você viu na reportagem lá, cerca de 30% nas áreas onde esses radares estão instalados. Em São Paulo, os locais com esses radares tiveram uma queda maior no número de acidentes com vítimas, e esses equipamentos mais modernos conseguem funcionar a até 100 metros de distância e já estão presentes em 24 estados. Eu tenho certeza que você não fazia ideia disso. No Rio de Janeiro, alguns radares parecidos já são usados desde 2019 para identificar problemas nos veículos. Em cidades como São José dos Campos, existem até radares que multam carros por serem muito barulhentos. As multas podem chegar em até R$500. Muitos desses radares inteligentes são aqueles também que medem a velocidade do trecho todo, ou seja, não adianta frear em cima da hora. Se você ultrapassou o limite de velocidade, você vai ser multado. Simples assim, tranquilo assim. A gente vê aqui, ó, não adianta frear. Novo radar multa a 100 metros de distância. Os novos radares Doppler instalados inicialmente em São Paulo e Curitiba em 2023 multam infratores a 100 metros de distância e passarão também a calcular
a velocidade de infratores entre postos de fiscalização. E aqui vamos aos comentários, né? É o Estado trabalhando contra o cidadão. Multas de trânsito têm função educativa, porém foram transformadas para função arrecadatória. Tudo vai para o caixa de quem multa, nada vai para as campanhas educativas. É uma crítica bem válida aqui, né? É o Big Brother em ação para arrancar tudo do nosso bolso, a pretexto de cuidar da nossa segurança. E o cara falou Big Brother, é uma palavra-chave aqui desse vídeo, a gente vai falar sobre isso ainda. Tecnologia a serviço da máfia das multas. Não é só isso, a quantidade de câmeras na cidade se multiplicou. Vivo próximo a um cruzamento que até 6 meses atrás tinha uma câmera, agora tem 8. Infelizmente, quando se trata de arrecadar e extorquir o povo com impostos exorbitantes, o governo sempre tem tecnologia de ponta. Isso me lembra muito a crítica de que para cobrar, por exemplo, os impostos como a Receita Federal, né, o sistema do governo funciona de maneira perfeita, milimetricamente ajustada. Mas quando se trata de oferecer algo de qualidade para o cidadão, aí o governo não funciona tão bem. Pô, sobrevivente, mas as pessoas devem ter odiado, né, cara, esses radares novos, porque não pode fazer mais nada se o governo querer lucrar em cima da gente, pô. Caramba, já tem que pagar multa, já tem imposto. Cara, não dá pra viver no Brasil, não dá. E na verdade, cara, foi uma recepção bem mista, pra ser sincero. Tem muita gente reclamando, claro, mas também tem muita gente apoiando. De um lado, vários motoristas acham que essa tecnologia virou uma espécie de indústria da multa mais moderna. Uma forma de arrancar ainda mais dinheiro das pessoas, dizendo que o governo investe nesse tipo de coisa, que é muito eficiente para cobrar, mas não investe nas estradas, nas sinalizações e no que deveria de fato impedir os acidentes. Tem relatos de motoristas pé da vida com drones fiscalizando ultrapassagens, obrigando todo mundo a andar devagar atrás de um caminhão, por exemplo. A gente vê aqui, na minha cidade, aqui no sudeste de Minas, tem PRF subindo drone para fiscalizar a ultrapassagem. Agora somos obrigados a andar atrás de carretas, andando a 70 km por hora, em pista de 110, porque o Estado não consegue duplicar ou triplicar a pista. PRF e Detran tem que acabar. Bando de FDP. Tem até comentários, inclusive, pedindo o fim de órgãos de fiscalização. Também aparece muita reclamação sobre falta de bom senso, como multa por parar em calçada em rua calma. E um medo de que, quando isso chegar para valer nas cidades, o dia a dia fique cansativo com a sensação que você está sendo vigiado o tempo todo. A gente vê aqui esse tweet. Pedágios caríssimos e multas para todo lado. Quem comete erros gravíssimos como cinto, crianças na frente, celular e questões de segurança, beleza, mas o problema é que tudo pode ser usado contra você e tudo é baseado em multas. Quando essas câmeras chegarem nas cidades, será o fim. Além disso, existe uma desconfiança grande sobre a tecnologia em si. Algumas pessoas ficam com medo de erro nos equipamentos, de multa injusta, porque recorrer uma multa é ao mesmo tempo fácil e um processo terrível. O receio também vem do uso de inteligência artificial para identificar coisas como imposto atrasado ou uso do celular, embora eu acho que quem dirige o uso do celular tem mais aí que se mesmo. Muita gente diz que só descobre depois que foi multada e sente que caiu numa armadilha, e aí fica esse sentimento de injustiça. Por outro lado, tem quem defenda esse tipo de fiscalização. Essas pessoas dizem que os radares só multam quem já está fazendo algo errado. É só não fazer algo errado que não é punido. É essa a lógica. E é uma lógica bem simples, né? Afinal de contas, o número de acidentes realmente diminuiu onde esses radares foram instalados. Então dá pra dizer que foi um sucesso e que tá salvando vidas, esse tipo de coisa. Tem gente que lembra também que outros países usam sistemas parecidos há muitos anos e isso ajudou a deixar o trânsito mais seguro. No Reino Unido, esse tipo de tecnologia já tá bem avançada já. Em algumas regiões, em poucos meses, milhares de motoristas foram flagrados sem cinto ou usando o celular. E não é só no Brasil que essas desgraças acontecem. Com o tempo, as autoridades perceberam que onde essas câmeras funcionam, os motoristas respeitam mais as regras e, consequentemente, os acidentes diminuem. Na Austrália, por exemplo, principalmente no estado de Queensland, as câmeras começaram a ser usadas em 2020. Logo no início, claro que aconteceu, né? Milhares de pessoas foram multadas, principalmente por usar o celular, que é uma desgraça ultimamente. Depois da implantação desses radares, o número de mortes no trânsito caiu. Nos Estados Unidos, o uso é ainda mais limitado e focado em áreas específicas. Alguns estados usam as câmeras, principalmente em caminhões e veículos comerciais.
A França também está expandindo bastante esse tipo de radar. Eles conseguem identificar várias infrações ao mesmo tempo, como o uso do celular, falta de cinto e dirigir colado no carro da frente. Como eu queria que isso fosse realmente fiscalizado no Brasil. Eu simplesmente odeio o carro que fica colado atrás da minha moto o tempo inteiro, ao ponto de eu frear por algum obstáculo na pista e eu virar a camiseta. Mas enfim, o governo quer espalhar milhares dessas câmeras nos próximos anos. Além desses países, alguns lugares como Alemanha, Índia, China, Japão e também regiões do Oriente Médio também usam esse tipo de fiscalização. O ponto positivo para quem defende esse tipo de radar acaba sendo esse ponto mesmo, a educação, cara. É você mostrar que o motorista tem que fazer certo ou vai pesar no bolso dele. Para eles, a tecnologia ajuda o motorista a pensar 2 vezes antes de cometer atitudes perigosas. E em algumas cidades, depois de um tempo, as pessoas começam a se adaptar, a dirigir com mais atenção e a respeitar mais as regras de trânsito. E mesmo com muitas multas no começo, a ideia é que aos poucos o comportamento da pessoa se modifique também e seja muito mais tranquilo o trânsito, e que o trânsito nesse caso gere menos vítimas e que seja melhor para todo mundo. E foi algo que aconteceu em outros países. Então assim, dá para dizer que esse tipo de radar funciona, mas ao mesmo tempo dá para dizer que sim, o Estado está utilizando isso de forma a arrecadar dinheiro e não de forma a promover educação no trânsito. Sim, é meio contraditório. Eu meio que me auto-refutei agora. Mas são as duas coisas. Tanto educa quanto arrecada. E o problema é fazer isso. Tem muitos radares, por exemplo, que são projetados, parece que é uma pegadinha assim para você se ferrar e ser multado. Não é nem algo que realmente ajudaria naquele trecho em específico. O problema do Brasil, aliás, um dos problemas, né, porque a gente tem vários, senão esse canal não existiria, é que nem sempre é possível seguir as leis de trânsito. Calma com essa afirmação polêmica, porque a própria estrada ou regras de trânsito são burras em alguns trechos. Por exemplo, você não pode dirigir na contramão, você não pode ultrapassar em faixa contínua. Só que quando tem um buraco imenso na sua via, você tem que passar para outra faixa. Como é que você não burla uma lei de trânsito assim, uma regra de trânsito? Esse foi só um exemplo, mas tem vários aqui no Brasil. De como é que você vai fazer tudo certinho, tudo como deve ser feito, se a própria via não possibilita isso. Por exemplo, olha só, aqui onde eu moro é uma cidade muito pequena, né? E tem vários trechos desses em que você não pode ultrapassar em faixa contínua, mas ao mesmo tempo não existe acostamento, não tem calçada, é só a estrada, por exemplo. Então, se um caminhão para, ou um caminhão está indo muito devagar, você vai ficar a 30 km por hora na velocidade dele, ou você vai ultrapassar e seguir o seu caminho. Porque se você seguir a lei de trânsito nesse caso, você vai gerar uma fila imensa de carros sem necessidade, sendo que era só ultrapassar o veículo mais lento. Ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, né, cara? Tem quem use o jeitinho brasileiro pra burlar tudo, tem gente que reclama que, ai não, vão fiscalizar a gente, mas é a galera que usa o celular enquanto dirige. Se você faz isso, eu odeio você, eu quero deixar muito claro que como motoqueiro, eu odeio qualquer motorista e também motoqueiro que usa o celular enquanto dirige. Eu acho que já deixei claro isso aqui nesse vídeo, né? Então assim, tem gente que reclama porque realmente o governo tá de safadeza aí com a gente, mas ao mesmo tempo tem quem só queira ficar com o jeitinho brasileiro, como sempre atuou na vida. Então, esses radares acabam tendo uma recepção meio agridoce, né? Tem quem odeie, tem quem ame, tem quem ligue o dane-se pra isso. Sobrevivente, quando esses radares vão chegar pra todo o Brasil? Porque, assim, eu tô com medo disso chegar na minha cidade, eu ser multado de graça, eu quero saber quando é que vai chegar aqui na minha cidade, sobrevivente. E meu amorzinho, os radares com inteligência artificial já estão virando realidade no Brasil faz um tempo. Não é uma novidade. A novidade é que esse sistema está sendo melhorado, mas isso já existe há um bom tempo aqui no Brasil. Desde 2024, eles já estão funcionando em grande parte do país e esse número só vai aumentar em 2026. Sim, se prepara, cara. Hoje, a maioria dos estados já usa esse tipo de radar, mesmo ainda sendo em poucos locais, mas o uso deles vai aumentar. Por quê? Porque gera dinheiro pro estado, e se tem uma coisa que o estado gosta, é do seu dinheiro. Não existe, claro, uma data que defina quando esse tipo de radar deve funcionar no Brasil inteiro ou substituir os normais, até porque o Detran de cada estado é meio que tem uma certa independência, né? Por isso, cada estado decide no seu próprio ritmo, de acordo com o dinheiro disponível para comprar isso, até porque custa caro, sem falar em contratos e prioridades também de investimento no trânsito. Em São Paulo, por exemplo, esse avanço já está bem visível. Em 2025, começaram a instalar novos radares em várias
várias estradas importantes e a ideia é ampliar cada vez mais, principalmente em trechos onde acontecem muitos acidentes. Em outros estados, o cenário é parecido com São Paulo. Algumas capitais e cidades grandes começaram a testar esses radares recentemente, enquanto estados como Bahia, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco já ampliaram o uso nas estradas mais movimentadas. Em lugares como Pernambuco, os órgãos de trânsito já perceberam que o número de acidentes graves caiu muito depois da instalação. Os poucos estados que ainda não entraram nesse movimento devem começar em breve, mas tudo depende de decisões locais. Mas será que o futuro vai ser feito só de radares assim? Eu apostaria que sim. Mas, claro, não agora. Essas coisas tendem a começar devagarzinho para você ir se acostumando até o estado tomar conta da sua vida e você, sabe, não perceber a tempo. É tipo aquela história do sapo na panela. Você conhece essa história? Sobrevivente, cara, peraí, eu até entendo, tá? Eu entendo que as pessoas só seguem as regras de trânsito e qualquer outra regra é se pesar no bolso delas. Só que é estranho, sobrevivente, essa sensação de estar sendo vigiado o tempo inteiro pelo governo, né? Eu me sinto meio esquisito, parece que nada do que eu faço agora deixa de ser fiscalizado, deixa de ser visto. Então, eu super entendo você. E achar esse sentimento estranho não é algo exagerado da sua parte. Na verdade, essa ideia já aparece há muito tempo em debates filosóficos. Você conhece esse livro, 1984? Muita gente associa que o que está acontecendo no Brasil e no mundo atualmente é o conceito de Big Brother desse livro. Nesse livro, o governo observa tudo que as pessoas fazem o tempo inteiro. O mais pesado não é só ser vigiado, que já é um problema, mas é ter medo constante de ser punido por conta disso. E tá muito parecido com essa indústria da multa, né? Aliás, suposta indústria das multas. E é bem parecida com a sensação que a gente tá tendo no trânsito, porque qualquer coisa é dinheiro sendo tirado do seu bolso. E agora, mesmo sem um ser humano ali na hora. Esse assunto também aparece muito nas ideias do Michel Foucault. Ele falava, por exemplo, sobre um modelo de vigilância chamado panóptico, que era basicamente uma prisão onde os presos nunca sabiam quando estavam sendo observados, e só essa dúvida já fazia com que eles se comportassem o tempo todo. O Foucault usou isso para explicar a sociedade moderna, dizendo que hoje o controle não acontece só pela força, mas pela vigilância constante. A gente tem câmeras, sistemas automáticos e agora a inteligência artificial faz com que tudo seja projetado para você mudar o seu comportamento por medo de ser punido, mesmo sem perceber. Talvez seja o que esteja acontecendo agora. Ou eu tô viajando muito? Faz algum sentido? Bom, compartilhe esse vídeo com seu amigo que vive andando sem cinto de segurança. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero agradecer demais ao Rafael Gonzaga, agradecer ao Tio Gran, um beijo pra você, cara, agradecer também ao Zane, ao Polo, ou ao Polinho, agradecer também ao Luca Nonino, ao Silver, muito obrigado também ao Victor Hugo, ao Rússio, ao Cliff Younger, agradecer também ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer aqui também ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso a nossos cursos rápidos que vão sair agora todos os meses. Semana que vem já sai a primeira aula do nosso curso de finanças. São 3 planos disponíveis, você escolhe o que você acha melhor para você, mas se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem nenhum problema, seu comentário, sua curtida, seu hypar já me ajudam muito. Eu sou muito grato a você por conta disso. Um forte abraço e aproveita para assistir esse vídeo que tá aqui no meio da tela. Tenho certeza que ele vai ser interessante para você também. É isso, não use a desgraça do celular enquanto dirige. Um beijinho para você.